Tite cogita voltar a trabalhar em 2026 e é nome muito querido dentro do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história e fala também sobre o Corinthians, que sofreu mais um transfer ban, agora o primeiro em cenário nacional. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o técnico Tite, que decidiu voltar a trabalhar em 2026. De acordo com a ESPN, Tite já fez esse comunicado a pessoas próximas e aos poucos o mercado tem sido informado sobre a intenção do ex-técnico da seleção em retomar seus trabalhos. Tite, que quase fechou com o Corinthians, quando ele ia se apresentar, teve um problema de saúde e pediu para não ser mais contratado. E é exatamente o Corinthians que surge como uma ótima alternativa para o Tite. Posso assegurar que dentro da atual diretoria nova, que ocupou o espaço do Augusto Melo, há uma série de fãs do Tite. Enquanto isso, Dorival Júnior não é um cara super querido pela atual administração. A avaliação do trabalho dele é de que o Dorival faz um trabalho só razoável, tem muita dificuldade em fazer com que os atletas rendam mais do que eles poderiam. O Dorival vai continuar em 2026 se for campeão da Copa do Brasil. Vale a lembrança de que o Corinthians começa a disputar as semifinais do torneio a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro, do outro lado da chave, Vasco e Fluminense. Se o Corinthians for campeão, é certo que o Dorival fica para a próxima temporada. Dorival tem contrato até dezembro de 26. Em caso de eliminação para o Cruzeiro em um campeonato brasileiro só razoável como o atual, é grande a chance de Dorival cair, e eu posso assegurar que o Tite tem excelente imagem diante dos dirigentes atuais. Só para completar, em relação ao Corinthians, registrar que o Corinthians pagou nessa segunda-feira os 780 mil reais que devia ao Cuiabá, referentes a uma segunda parcela que causaram transfer ban nessa segunda. Transfer ban impede o Corinthians de registrar atletas, nenhuma novidade, até porque o Corinthians já tinha outros dois transfer bans contra si, esses expedidos pela Corte Arbitral do Esporte. Como fez o pagamento ao Cuiabá, o Corinthians espera que entre essa terça e no máximo quarta-feira o pedido de transfer ban seja retirado em relação ao Cuiabá. A saideira sobre o timão, o Osmar Stabile, presidente alvinegro, deu a entender que o relatório da Ernest Young, encomendado pelo Augusto Melo, mas que só foi entregue agora porque o Augusto contratou, mas não pagou e a atual diretoria fez o pagamento, que esse relatório não apresentou grandes fatos novos, especialmente em relação a mudanças que a diretoria deveria tomar a partir de agora. Hora de falar sobre o Corinthians, que sofreu nessa segunda-feira mais um transfer ban, o primeiro em território nacional. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas aplicou uma punição proibindo o Corinthians de inscrever atletas pelos próximos 6 meses. Tudo por causa de uma dívida não paga com o Cuiabá. Venceu na última sexta-feira a segunda parcela da compra do Ranieri. Só para lembrar, no ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri, pagou só a entrada e não pagou mais. O Cuiabá foi à Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu que o Corinthians tivesse de fazer esse pagamento em 6 anos, sem juros. Primeira parcela foi paga com um ligeiro atraso, segunda parcela venceu na última sexta-feira, 780 mil reais a parcela, e não houve o pagamento. O Cuiabá passou a fazer pressão na Câmara Nacional de Resolução e Disputas e conseguiu essa punição. Corinthians, através de uma nota, se defendeu da seguinte maneira, abre aspas, Corinthians informa que recebe com surpresa a celeridade da decisão da CNRD e esclarece que efetuará o pagamento ainda nesta segunda-feira para então solicitar o pedido de reconsideração da decisão. A tendência é que assim que fizer o pagamento, o Corinthians consiga a reversão dessa punição. Importante lembrar que o Corinthians já tem dois transfer bans contra si. Primeiro por conta de uma dívida de 41 milhões de reais junto ao Santos Laguna pelo Félix Torres e mais 44 milhões de reais de uma dívida com Matias Rojas. Para completar o noticiário corintiano, contar que Erasmo Damiani é um novo executivo de futebol da base. Ele chega para o lugar do Alex Brasil, demitido na última quinta-feira. Damiani, que vinha fazendo um trabalho relativamente bom no Atlético Mineiro. A saideira sobre o timão, contar que a mãe do jogador do Corinthians, que havia cometido crime de racismo num jogo contra o Mantiqueira, dei essa informação com exclusividade na manhã dessa segunda-feira, ela passou por uma audiência de custódia também nessa segunda-feira e acabou sendo liberada. O Corinthians usou suas redes sociais para demonstrar através de uma nota repúdio contra qualquer ato discriminatório. Hora de falar sobre o Corinthians com o climão. Maicon, Hugo Souza, técnico Dorival Júnior, todos saíram em defesa
do trabalho de Fabinho Soldado depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Mineiro no último sábado. E vários dos jogadores do Corinthians que têm se manifestado afirmam que a questão política do Corinthians tem interferido na falta de resultados alvinegros desde o início da temporada. Pois bem, o pessoal da diretoria não tem gostado nem da defesa ao Fabinho Soldado, muito menos desse discurso de que a parte política atrapalha o departamento de futebol. Até porque, vamos lembrar que antes de o Augusto Melo sofrer o impeachment, foram os atletas do Corinthians que levaram faixas para dentro do campo antes da partida começar, pedindo e defendendo Augusto Melo. Uma dessas faixas dizia: "Estamos com você, presidente Augusto Melo". Você também vai se lembrar que vários atletas do Corinthians usaram suas redes sociais para demonstrar apoio ao presidente, que acabou sofrendo impeachment depois de ser indiciado por lavagem de dinheiro, crime qualificado, enfim, uma série de circunstâncias que viraram alvo de investigação policial e estão na justiça. Então, dá para dizer que se os jogadores estão contrários, se incomodam com a política entrando no ambiente do futebol, vale a lembrança de que foram eles quem levaram primeiro a política para dentro do campo. Queria contar para vocês que o incômodo dos dirigentes para com essa defesa do Fabinho Soldado se dá pelo fato de o Fabinho Soldado ter a cara do Augusto Melo. E o que mais pega para os atuais dirigentes alvinegros é o fato de o Fabinho Soldado, pouco antes de o Augusto cair, ter garantido um enorme aumento salarial. Ele chegou ao Corinthians ganhando R$250 mil por mês. E coisa de um mês antes de o Augusto cair, o Augusto promoveu o Fabinho, que passou a ganhar R$430 mil mensais. Dentro do Corinthians, há muitas suspeitas em relação a esse aumento de última hora promovido e concedido pelo Augusto Melo. Até por isso já contei para vocês que o Fabinho Soldado parece estar com os dias contados, ao que tudo indica ele cai assim que a temporada atual terminar. Saideira sobre o Corinthians. Há muita lamentação e chateação dos dirigentes do Corinthians com a falta de eficácia do time. É um time que parece escolher os jogos para jogar bem. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, uma boa impressão, mas no jogo anterior, contra o Santos, a coisa havia funcionado bem pouco. E o Corinthians corre enorme risco de sofrer seu terceiro transfer ban consecutivo, agora em esfera nacional. É que o Timão não pagou nessa sexta-feira os R$780 mil da parcela a que devia para o Cuiabá, na Câmara Nacional de Resolução de Disputas pela compra de Ranieri. Só para eu entender o caso, no início do ano passado, o Corinthians comprou o Ranieri com o Cuiabá e não fez o pagamento. O Cuiabá foi à CNRD e conseguiu a condenação do Corinthians, que teve uma baita vantagem. Pagamento em 6 anos sem juros, com parcelas a cada 3 meses. Primeira parcela foi paga com atraso. Já a segunda venceu na sexta-feira e agora o Cuiabá cobra um transfer ban do Corinthians, seria o terceiro do Timão, que já está proibido de registrar atletas por conta de uma dívida com o Santos Laguna, pelo Félix Torres, e também por conta de uma dívida de R$43 milhões com o Matias Rojas. A CNRD tem sido bem condescendente com o Corinthians, adiando ao máximo as punições e sempre tentando entregar um pouco mais de prazo para que o Corinthians resolva seus problemas. Até por isso, eu não cravaria que esse terceiro transfer ban sairá do papel. Também porque vale a lembrança de que o Corinthians só vai poder registrar atletas a partir de janeiro do ano que vem. Então mais um transfer ban agora ou menos um não faria tanta diferença. O que chama a atenção é que a dívida é baixa, R$780 mil da parcela que venceu nessa sexta-feira. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, disse o seguinte, abre aspas, o Corinthians comprou um jogador nosso em janeiro de 2024 e só pagou a entrada. A CNRD fez um plano de pagamento para ser quitado em 6 anos, sem juros, e o Corinthians não cumpre. Eles estão com mais de R$100 milhões em dívidas na FIFA. E o Cristiano Dresch completa. No ano passado, o Corinthians já se beneficiou desse calote e vai continuar na Série A e devendo. Isso precisa ser revisto urgentemente. O Corinthians não deveria estar na Série A nunca, devendo e dando calote, fecha aspas. A pergunta que eu deixo para você: Corinthians merece ser rebaixado por conta de todos esses episódios de não pagamento? Cristiano Dresch está sendo exagerado? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do Corinthians. Não esquece de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do Timão, o maior clube brasileiro. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Não esquece de deixar aquele like maroto. Valeu, um grande abraço para você. Não segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos para cima. Vamos que vamos. Eu fui. Valeu, rapaziada.